Se Deus não existisse, teríamos que inventá-lo. Eu sou Felipe Caselli. Eu sou Fausto Ramos e esse é o Hermetic Caos. Para começar o vídeo de hoje, eu vou falar que eu vou fungar muito, porque tá tendo uma pequena reforma aqui em casa, fez um pouco de poeira e a rinite está atacada. Não é drogas, ok? Por favor, tenham paciência com isso. Mas aí, nós vamos falar do que hoje? Hoje a gente vai falar de uma literatura que eu tive a oportunidade de experimentar nas últimas semanas, que eu estava lendo um livro e me deu insights para muitos temas a respeito do que a gente fala de religião, de crença, de filosofia e sobre liberdade de crença também. Preciso introduzir mais. Eu tô falando sobre esse livro aqui, ó, que foi publicado por esse cara aqui que tá do meu lado. É chato falar. O livro se chama Ideias sobre Deus, um guia introdutório à filosofia da religião. Filosofia da religião é um tema que eu estudo desde a época da graduação, isso já tem 15 anos. O meu TCC, no final do curso de filosofia, foi sobre filosofia da religião. Mas eu passei algum tempo da minha vida assim, sem pesquisar nada, sem escrever nada a respeito especificamente de filosofia da religião. A vida me levou para outros lugares. E recentemente eu tive a oportunidade de resgatar esse interesse na minha vida, principalmente também por conta de um curso que eu ministrei em Vila Velha, aqui na cidade vizinha, para quem não é da região. E aí, para ministrar o curso, eu preparei um material didático. E esse material didático eu achei que tinha ficado legal e recebi a proposta de publicar esse material didático como livro. Aí eu dei uma melhorada, incrementei, expandi esse material e aí se tornou esse livrinho aqui que agora está nas nossas mãos. Foi o trabalho de compilação, eu comecei em junho do ano passado e terminei em fevereiro desse ano. Por que eu chamo de compilação? Porque algumas coisas eu escrevi mesmo agora, durante esse período. Tinham alguns textos que eu tinha produzido na época da graduação e que eu resgatei. Então, assim, não é tudo coisa que eu escrevi agora. Tem algumas coisas que eu peguei, textos que eu escrevi, tipo, 8 anos, 7 anos atrás, e atualizei texto, dei uma mexida, reescrevi, expandi, e aí chegou no livro. No livro eu senti que você passeia por vários momentos da filosofia e dá a luz em alguns pensadores específicos, alguns filósofos específicos, e sobre algumas ideias que eles trazem que são importantes para se pensar o que é filosofia da religião. E, inclusive, eu quero começar com essa pergunta, com essa colocação. O que distingue a simples religião, a simples filosofia, da interseção que seria a filosofia da religião? Na minha visão, a filosofia é uma atitude diferenciada perante o real. Essa visão que eu tenho parte um pouco do trabalho do Dermeval Saviani com filosofia. Tem um livro dele maravilhoso que se chama Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica. E onde ele fala que filosofia é uma reflexão crítica, radical e de conjunto sobre a realidade. Isso define a filosofia. Ela é crítica no sentido original da palavra, do grego, krinein, que significa julgamento. Então, no sentido de julgar, de fazer juízo, analítico sobre a realidade. É radical porque vai até a raiz das questões, por isso radical. Nada a ver com radicalismos no sentido fundamentalista do termo. E é de conjunto porque ele é sistemático. Ele vai compreender sempre seu objeto de estudo a partir da relação ou do sistema de relações, do conjunto de relações no qual esse objeto está inserido. Conjunto de relações com o objeto está inserido. Entendi. Os fatores que esse objeto influencia e os fatores que influenciam esse objeto. Sim. O objeto está sempre inserido numa série de relações. É diferente do posicionamento do método científico, que tende a isolar o seu objeto do seu contexto. Quer dizer, quantos graus ferve a água? Tem que isolar a água do resto do ambiente para poder fazer um experimento. Agora, assim, a quantos graus ferve a água? Você fala 100 graus. Pera lá. A 100 graus nas condições atmosféricas de temperatura. Condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Isso. Na CNTP, então você já isolou
duas variáveis, a temperatura e a pressão. Essas têm que ser constantes, tem que ser um valor fixo para que você possa dizer que a água ferve a tantos graus. Porque senão, se você mudar a altitude, se você for para o topo de uma montanha, a pressão atmosférica vai ser menor e, portanto, o ponto de ebulição vai ser também menor, porque vai ter menos resistência para se fazer a água ebulir. Enquanto que se você estiver num lugar que seja muito abaixo, que tem uma pressão muito mais alta, vai ser maior. Pois é, então perceba, cada verdade científica é uma verdade que busca meio que se absolutizar a partir do isolamento de certas variáveis. Não, essas variáveis aqui têm que ficar constantes. As variáveis de controle. A filosofia não. De alguma maneira, a filosofia ela não tem como compreender o seu objeto isolando nenhum fator. Você tem que incluir. Você tem que compreender as relações. Se você não compreender as relações, a atitude filosófica fica comprometida. A atitude filosófica, então, é uma atitude de um paradigma holístico? No sentido original da palavra holístico, sim. Sim. A filosofia tem uma pretensão de totalidade. Boto fé. Porque a diferença entre você tentar observar a realidade como pontualidades causais, onde se você tiver um conjunto de causas que você discrimina para um fenômeno, e você conhecendo as causas e manipulando as causas, você consegue sempre manipular o resultado final do fenômeno. É a ideia de que quando você tem Caramba, eu já falo bastante de filosofia, mas vamos nessa. Que seja. A ideia no paradigma cartesiano, causal, é de que se você tem um conjunto de causas, você domina o fenômeno. Então, se você tira uma causa, você sabe o resultado final, porque você sabe que o fenômeno só pode ser produto daquelas causas. Se você adiciona uma causa, você também tem que saber o resultado final. E isso serve para muitas ciências, de fato. Como na química, se eu tenho 2 reagentes e eu misturo um terceiro reagente, eu tenho como saber qual vai ser o produto final dessa mistura. Ou se eu tenho 2 reagentes e eu mudo um dos reagentes, eu tenho como saber qual vai ser o resultado final dessa solução. Só que para vários outros fenômenos que tangem a vida, como o caso dos objetos de estudo da filosofia, você não tem como isolar as causas dessa forma. Veja bem, o objeto de estudo ele pode ser estudado de várias formas. A filosofia é uma das maneiras de se debruçar sobre algumas questões do real. Então, você fazer ciência política e você fazer filosofia política são coisas um pouquinho diferentes. Esse é que é o ponto. Mas aí o que acontece? Quando você está falando dessa perspectiva causal, da ciência positivista, principalmente, tem essa noção de uma causa provoca um efeito, então você pode explicar o efeito pela sua causa. Na perspectiva filosófica e na perspectiva das ciências humanas de maneira geral, você precisa... Essa relação de causalidade ela fica prejudicada. Quer dizer, não dá para estabelecer relação de causalidade com fenômenos humanos, porque o fenômeno humano é complexo. Sim. E ele é multicausal. O mesmo fenômeno pode ser causado por inúmeras causas e cada uma com graus diferentes, com níveis diferentes de participação na consecução desse fenômeno. Sim. Então... É por conta disso que o paradigma que eu chamei de holístico, ele não vai focar nas causas como se fossem quantos, como se fossem elementos pontuais que você pode tirar e remover e controlar por completo. Ele vai focar na relação entre os conjuntos de elementos que compõem o fenômeno. Então, se muda um elemento A para um elemento C, qual vai ser o resultado? Geralmente, eu tenho que dizer não sei, porque uma nova teia de relações vai ser provocada a partir dessa mudança. Você pode buscar, de alguma maneira, expressar o que você acredita ser possível a partir da combinação daqueles elementos. Quer dizer, olha, dentro das possibilidades que se apresentam, é quase um tarô, né? Dentro desses elementos que se apresentam para mim, o que eu vejo aqui tá tudo ligado, né? Mas você estava falando agora da filosofia da religião. E a religião, por outro lado, no meu ponto de vista, é uma dinâmica de busca por uma transcendência que se encontra no fundamento do sentido para a vida. Quer dizer, a religião é a atitude de perceber que a vida tem algum sentido.
Nenhuma outra forma de conhecimento consegue atribuir sentido ao existir. Só o conhecimento religioso faz isso, do meu ponto de vista. Né? Então a atitude religiosa é essa atitude de atribuir um sentido para a vida, principalmente a partir de uma noção transcendente. O que eu chamo de transcendente? Transcendente, no que eu estou dizendo, é tudo aquilo que existe para além do que existe agora. Seja no tempo, seja no espaço, seja metafisicamente falando ou não. Porque quando você fala do transcendente na perspectiva metafísica tradicional, você está falando de um outro mundo, uma outra dimensão, reino de Deus, seja lá como que você queira chamar. Mas aí, por exemplo, você encontra transcendência em Nietzsche. E Nietzsche é um materialista, existencialista. Onde é que está a transcendência do Nietzsche? O Nietzsche vai dizer que a transcendência para a qual o homem caminha é o próprio homem, mas na sua dimensão mais elevada. Quer dizer, eu busco a minha transcendência no meu eu melhor que eu serei amanhã. É o devir. Eterno devir. Né? É o Übermensch. Né? É o que está para além do homem. É para lá que eu vou. Para lá que eu estou caminhando. Essa é a minha transcendência, porque isso me transcende. Não sou eu, não sou esse eu aqui agora. Né? Que aí para mim que tem o negócio do Zeitgeist, né? Do nosso tempo. A era a era de Aquário, o Eon de Horus, como você queira chamar. Todo mundo está se referindo à mesma coisa com outras palavras. No meu ponto de vista, o Übermensch do Nietzsche, o Self do Jung, o Santo Anjo Guardião do Crowley, o Algoides do Peter Carroll, é tudo a mesma coisa. É a transcendência de si mesmo em si mesmo. Sim. É o meu eu superior. Então não é outro. Entende? Olha, eu vou dar uma opinião também minha agora. Eu penso que esse Übermensch do Nietzsche, ele tem um caráter mais religioso. Não é o cara que dirige o não é o motorista do seu aplicativo de carona. Eu acredito que essa noção do Nietzsche, de Übermensch, de transcendência de si, pra mim ela tem uma atitude ainda mais religiosa do que as próprias religiões que ele se prestou a criticar. Porque ele criticava muito, percebia a religião no sentido também institucionalizado dela. E muitas das críticas que ele faz mostram para mim que ele busca de uma atitude religiosa, porque é uma atitude que não nega a luminescência da vida, que não nega várias coisas que muitas grandes religiões passaram a negar ao ser humano na sua atitude doutrinária, na sua atitude de cessear várias das nossas potencialidades. Na verdade, essa é justamente a crítica que Nietzsche faz, né? A religião nega a vida. As religiões institucionalizadas, né, que a gente tem. Mas é interessante porque assim, o Jung ele faz uma distinção entre o que ele chama de religião e o que ele chama de confissão religiosa. Confissão religiosa para o Jung é você se colocar dentro de uma perspectiva doutrinária, dogmática, institucional. Então, assim, quando a pessoa diz eu sou católico, quando a pessoa diz eu sou batista, quando ela diz eu sou presbiteriano, ou quando ela diz eu sou budista, ou quando ela diz eu sou hinduísta, ela está se colocando dentro de uma estrutura de crenças que a precede. Né? Quer dizer, a pessoa que se diz católica, o catolicismo já existia antes dela nascer. Né? Então, é uma estrutura de crenças que a precede e que ela recebe essa estrutura de crenças e incorpora, passando a fazer parte de uma instituição estruturada sobre dogmas. Sim. Esses dogmas não necessariamente levarão a pessoa a ter uma experiência religiosa da vida. Concordo. Então isso é confissão religiosa. Outra coisa para Jung é religião. Religare. Para Jung é religere. Sim. Porque você tem aí também um problema com a origem do termo religião. Porque assim, nós temos duas possíveis origens para o termo religião, de acordo com os estudiosos aí. O primeiro é o religare,
Mas o religare surge na Idade Média, a partir de outras interpretações, e tem um termo que é mais antigo, que foi colocado pela primeira vez pelo filósofo Cícero em Roma, que é o religere. Religare seria esse religar-se a algo que você se desligou. Então, religere, que é o conceito de religião que o Jung adota, tem a ver com uma observação e uma dedicação criteriosa a determinados elementos da sua vida. Então, na perspectiva de Jung sobre religião, é essa observação cuidadosa e criteriosa de determinados fatores dinâmicos, que ele chamou de potências. Você pode chamar de deuses, espíritos, manifestações de toda sorte. Então, é dessa observação e dessa consideração criteriosa que surge o fenômeno religioso. Por quê? Porque essas potências, esse devir que você observa criteriosamente, é aquilo que os fenomenólogos, como o Rudolf Otto ou Mircea Eliade, vão chamar de sagrado. E o sagrado é justamente a perspectiva de você, num objeto do cotidiano, num elemento da sua realidade ordinária, você identificar a transcendência. E justamente porque você identifica a transcendência naquele objeto da sua realidade ordinária, cotidiana, é que você vai considerar aquele objeto com outra perspectiva. E ele vai passar a integrar a sua realidade desde um outro nível de compreensão. Isso é religião. Isso desponta muito para uma influência que Jung tem de ter estudado muitas religiões orientais. Porque eu sinto que o pensamento ocidental, não que seja totalmente hegemônico essa forma de perceber, mas o sentimento religioso que eu sinto que a gente tem preponderante na ocidentalidade é o de delegar o sagrado sempre para uma posição muito mais elevada e distante da nossa realidade cotidiana comum. Os objetos sagrados são objetos específicos. O espaço sagrado é um espaço específico, o momento do sagrado é um momento específico, e é geralmente sempre um momento muito distante, justamente essa distância até mesmo física das pessoas na sua vida cotidiana, mundana, ordinária, por assim dizer. Isso está na própria arquitetura dos templos, que são sempre às vezes lugares com escadas, e você tem que chegar lá e você ainda senta e você ainda fica distinto de um outro espaço, que é o espaço do altar, do sagrado, que também está sobre outras escadas. Então tem sempre uma discriminação de distância. É você aqui sentado orando para aquilo que está lá na sua frente e acima de você. Enquanto que outras religiões tiveram a atitude de tentar trazer o sagrado para si, até mesmo nem trazer. No caso, o que você está falando é enxergar o sagrado mesmo nas coisas mais ordinárias. Então, várias culturas cujos rituais, por exemplo, para fazer fermentação de arroz e toda a mecânica do que eles fazem tem um simbolismo sagrado por torno daquilo, porque eles reconhecem o sagrado em cada pequeno ato do dia. O budismo tem muito disso, de que tudo que a gente faz é sagrado, fazer é sagrado. Então... Mas aí você percebe a mudança de consciência, porque você fala assim, todo fazer é sagrado, mas todo fazer é sagrado se você enxerga sagrado naquele fazer. Sim, sim. Né? Então é interessante, porque o Eliade... É uma pena que o Eliade não esteja nesse livro. Talvez numa futura edição. Tem muitos autores. Mas o Eliade vai entrar no livro que vai eventualmente surgir na minha dissertação do mestrado. Show. Mas o que o Eliade vai dizer? Que um objeto sagrado, ele não deixa de ser aquele objeto. Quer dizer, você tem uma pedra, aquela pedra é sagrada para você. Eu vou ver uma pedra assim como você também vê uma pedra. Então a pedra não deixou de ser pedra. Com certeza. Agora, a forma como você vê essa pedra para identificá-la sagrada é diferente da forma como eu vejo. Então o sagrado está na intencionalidade da consciência. Entendi. Mas o objeto permanece. Então, assim, as suas ações cotidianas, elas podem ser sagradas ou profanas. Isso vai depender da sua consciência. Isso vai depender da forma como você vê as suas ações cotidianas. Sim. Aí a gente volta na perspectiva que eu estava falando do Jung,
de que então a atitude religiosa tem a ver com essa consideração criteriosa dessa dinâmica, disso que a gente identifica como sagrado. Porque assim, aquilo que você identifica como sagrado, você não vai fazer de qualquer jeito. Acho que esse que é o grande lance. Sim. Né? Você vai fazer com as uma atitudes sagradas diferenciada. vão ser feitas com atitude diferenciada, com um cuidado diferenciado, com expectativas diferenciadas, né? E com certeza vão produzir outros resultados. Aí quando você lança a perspectiva filosófica, tá? A investigação filosófica, a atitude filosófica sobre esses elementos do religioso, né? Sobre o sagrado, sobre a atitude religiosa e mesmo sobre as instituições, porque, por exemplo, no livro vão ter alguns pensadores que vão falar exclusivamente da religião como instituição. Sim. Tem um capítulo do livro que fala sobre Marx, né? O Marx, ele vê a religião como um produto da ordem da estrutura econômica. Né? A economia ou as relações de trabalho são a estrutura e a religião faz parte da superestrutura. São derivadas dessas relações. Então, no fim das contas, a religião surge para o Marx com um papel de alienação. Esse é o grande objetivo da religião. Mas aí perceba que o Marx só consegue ver a religião como essa instituição que aí na palavra de um marxista, né, que é no caso o Althusser, que vai falar que então a igreja ou a religião é um dos aparelhos ideológicos do Estado. Ele está falando isso desde uma perspectiva marxista, que já é uma interpretação, mas você já encontra isso no Marx em outros termos. Mas o que é? A igreja ou a religião é uma ferramenta da classe dominante, mais uma das ferramentas que eles têm para manter a estrutura da sociedade do jeito que é. No sentido marxista, ideologia é tudo aquilo que atende a ocultar as verdadeiras relações das classes. Então, a ideologia acaba se pautando muito mais por aquilo que ela não mostra do que aquilo que ela de fato discursa e diz. O truque da ideologia, do discurso da ideologia, é tudo aquilo que ela deixa de mostrar. Então, talvez eu entenda o que ele quer dizer com uma religião, uma instituição religiosa ser alienante, é por conta de tudo aquilo que a doutrina da religião, o modo de doutrinar as pessoas dentro da instituição religiosa pode levar elas a deixarem de experimentar a experiência religiosa, nessa religião como Jung fala, e fazer ela voltar a olhar apenas para a confissão religiosa, que é uma determinada conduta que ela tem que ter para se enquadrar naquele ideário, naquele simbolismo da religião dela. E aí precisa ser dito, faz sentido essa crítica? Faz. Porque a religião pode ser compreendida a partir de Marx. Existe essa religião que o Marx critica. O meu problema com essa visão do Marx é acreditar que essa é a única forma de fazer religião. Agora, essa forma de fazer religião que o Marx critica, ela acontece, ela existe no mundo. E ela precisa ser criticada. Sim. Né? Então, esse é o ponto, assim. A interseção entre a atitude filosófica e os objetos religiosos, o objeto da religião, ou a atitude religiosa também, que forma isso que a gente vem chamar de filosofia da religião. Porque o livro faz um panorama de alguns pensadores que eu selecionei, que eu considero alguns dos mais relevantes na história da humanidade. E para mim foi um grande exercício também de filosofia. Talvez as pessoas que não estão acostumadas a lerem literatura filosófica podem até ficar um pouco tipo assim, então quem que tá certo? Quem que tá certo nessa história? Quem que falou a coisa verdadeira certa? São os mais contemporâneos porque eles vieram depois e puderam beber de outras fontes? Ou é o cara que tá lá na raiz, que ele é mais original, ele tá mais próximo do que é verdadeiro? Quem que tá certo na história? Eu não sei se essa pergunta é sequer cabível quando você lê um livro de filosofia. A gente tem que ter uma atitude, às vezes, para entender que você tem que entender o que o autor está dizendo pela lógica das ideias dele, sem julgar. Primeiro você avalia, depois você até traz uma síntese, você pode trazer uma crítica, mas não é já pegando a ideia de alguém julgando, ele tá errado porque isso é óbvio que é idiota. Tem muita coisa que eu tenho sentimento, mas eu tenho que parar para estudar e ler melhor. Apologética cristã, cara, pra mim, eu tenho que dizer que eu sinto uma vergonha alheia muito grande.
lendo os argumentos da apologética. Eu gosto daquele meme. Eu gosto daquele meme do Facebook, me identifico muito. Que fala assim: do cristianismo eu gosto de 3 coisas. 3 coisas? Fala aí. Os feriados, o vinho e o pecado. Eu concordo, velho. É porque assim, no livro não tem nada meu, eu não expressei nenhuma ideia minha. Cada capítulo eu abordo o pensamento de um cara e eu tento apresentar ele por ele mesmo, assim, sem emitir nenhum juízo de valor a respeito daquelas ideias que estão sendo apresentadas. Mostrar os argumentos como ele apresenta os argumentos, e não o juízo que você faz dos argumentos. Então na antiguidade eu peguei Sócrates, Platão e Aristóteles, né, que são a Santíssima Trindade aí da filosofia antiga. Depois eu passei para Idade Média e a gente pega Agostinho e Tomás de Aquino, que são os 2 maiores representantes, né, patrística e escolástica. Aí depois para onde? Deixa eu acompanhar aqui para não esquecer ninguém. Depois eu falo, depois a gente vai para a modernidade, e na modernidade eu falo de Descartes e Kant. Quando eu falo de Kant, eu falo um pouquinho de David Hume, por causa da Revolução Copernicana de Kant, a partir da literatura. Eu até ia dizer que quando eu tava lendo, quando eu vi que você foi de Descartes pra Kant, eu falei, cadê Hume, bicho? Aí você falou, não tem como deixar de falar de David Hume. Numa futura edição, a gente faz um capítulo só pro David Hume. Sim. Né? Mas aí depois eu já parto direto para aquilo que alguns pensadores chamam de pós-modernidade e que eu prefiro chamar de crítica à modernidade. A partir de Feuerbach, primeiro, depois Marx, Wittgenstein, Freud, Nietzsche e Jung. Aí você pode reparar, assim, mais da metade do livro é idade contemporânea. Sim. A partir de Feuerbach, porque é o que eu mais estudei e, no fim das contas, é o que eu considero que é mais relevante para ser estudado hoje. Assim, eu acho que a gente passou muito tempo já estudando esses caras que vieram antes e a gente precisa colocar as coisas um pouco em perspectiva e esses pensadores contemporâneos ajudam a gente a fazer isso. Então, se você quiser adquirir o livro, tá à venda, óbvio, vai ter aqui na descrição do vídeo um link para a lojinha virtual que você pode acessar e fazer a compra. Vai ter lá disponível esse livro e também o livro de poesia dele. Eu vou ver se eu consigo colocar algumas outras coisas lá que eu produzi com amigos. Tem história em quadrinhos que eu produzi, que de repente eu coloco à venda também. Acessem lá que vocês vão ver e para quem tiver interesse também vou deixar o link da minha lojinha. Nós vamos gravar um vídeo daqui a pouco, futuramente, para falar sobre o livro desse camarada. Show de bola. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo. Quem não se inscreveu pode deixar a sua inscrição aí embaixo. Se vocês têm algum comentário a fazer sobre o tema desse vídeo, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí abaixo. E se você quiser saber mais sobre alguns desses pensadores, fala aí, de repente, quem sabe a gente não grava um vídeo especificamente para falar de um cara. Sei lá, a gente pode falar for do interesse, a gente pode sobre fazer. Jung, talvez a gente também podia falar sobre um cara chamado Carl Gustav, sabe? Jung. Jung. Podemos. Tem uma coisa ainda para falar. Desculpa, tem uma coisa ainda para falar. Saindo do forno, conta do Hermetic Caos no Instagram. Dá uma passada lá. instagram.com/magia do caos. Eu nem acreditei que esse nome estava disponível, cara. Cara, deve ter ficado disponível recentemente e a gente... Então @magia do caos. Essa é a conta do Hermetic Caos no Instagram. Dá uma curtida lá e acompanhe que a gente está fazendo uma série de textos sobre os invisíveis que está ficando bem bacana. Show! Agora sim vocês podem ir. Tchau. Tchau. Vai embora. Até. Parece que você tá com uma casca de feijão no dente, cara. Faz assim. Assim, ó. Em cima do canino. Aqui? Tá, atrás. Aí. Opa, valeu. Tomara que não tenha aparecido. Tomara que não tenha aparecido até agora no vídeo.